A guerra é um inferno, como dizem. Os humanos criaram armas para causar sofrimento. Pequenas bombas que se espalham em centenas de explosões e armadilhas que mutilam pessoas muito tempo após o fim das guerras. Até máquinas que podiam destruir o mundo. No fim, o mundo precisou dizer basta. Algumas armas eram cruéis, destrutivas e perigosas demais para serem mantidas. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar as armas tão devastadoras que foram banidas. Humanos tentam impor regras à guerra desde o início, mas a história mostra que só eram seguidas até alguém decidir ignorá-las. A guerra quase sempre era ilimitada. Os exércitos empregavam ferramentas brutais como fogo, veneno e armas de cerco para matar cidades de fome. Vencer importava mais do que as regras. Após a era industrial, a guerra ficou tão destrutiva que as nações passaram a impor limites. Convenções como Haia e Genebra buscaram impor regras para proteger civis e limitar métodos cruéis de combate. As nações definiram limites entre carnificina aceitável e inaceitável. As regras modernas da guerra seguem 4 princípios. As armas precisam diferenciar soldados de civis e não podem matar após o fim dos combates. Elas não podem causar sofrimento desnecessário e devem permanecer controláveis depois de serem usadas. Parece razoável, mas muitas armas violam essas regras, começando pelas munições cluster. Se você nunca ouviu falar delas, imagine uma pinhata mortal que é lançada de um avião e se abre no ar. Ela lança centenas de submunições em uma área equivalente a vários campos de futebol. Isso é basicamente uma bomba cluster. Cada submunição é feita para matar em um raio de 15 metros. Isso significa que uma munição cluster pode transformar qualquer lugar em uma área de 6.000 metros quadrados em um péssimo lugar para se estar. O conceito, na verdade, começou com a bomba borboleta Sprengbomb Dick-Wendig, 2 da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Pintadas de amarelo brilhante, abriam-se no ar e desciam ao chão com asas estendidas, parecendo brinquedos. Dentro, elas carregavam explosivos suficientes para mutilar em vez de matar. Soldados feridos consumiam muito mais recursos do que soldados mortos. O mais perturbador era que eram feitas para atrair crianças curiosas após bombardeios. Mesmo pelos padrões nazistas, isso é distorcido. Bombas de fragmentação verdadeiras surgiram na Guerra Fria, quando as superpotências estocaram milhões delas. O Vietnã virou campo de testes do inferno. Durante a Operação Rolling Thunder, os Estados Unidos da América lançaram milhões de toneladas de munição, mais do que em toda a Segunda Guerra Mundial somada. Foi então que o mundo descobriu a verdade cruel sobre as munições cluster, presentes mortais que seguem matando. Entre 10% e 40% das submunições de cluster não explodem no impacto, permanecendo inertes no local. 1/3 do Laos ainda está contaminado com munições não detonadas, mais de 50 anos após o fim da guerra. Agricultores têm receio de arar seus campos. Crianças já morreram ao pegar o que achavam ser bolas de tênis ou brinquedos, sem perceber que estavam segurando explosivos ativos. As histórias de horror ficaram tão graves que alguém precisou agir. Foi então que a Irlanda decidiu liderar a iniciativa por uma proibição global das bombas de fragmentação. Em 2008, lideraram a Convenção sobre Munições de Fragmentação pelo chamado Processo de Oslo. 107 países assinaram concordando que as munições de fragmentação eram cruéis demais para uma guerra civilizada. Enquanto isso, as maiores potências militares do mundo, os Estados Unidos, a Rússia e a China, basicamente disseram: "Obrigado, mas vamos continuar felizes com nossos canhões de confete mortais." Os Estados Unidos defenderam que munições de fragmentação eram mais úteis que outras opções. Apesar da proibição global e anos de indignação, bombas de fragmentação retornam. Atualmente, marcam os campos de batalha da Ucrânia, usadas pela Rússia e, de modo polêmico, fornecidas pelos Estados Unidos da América aos ucranianos. Isso gerou um dilema moral, com a Ucrânia alegando precisar dessas armas para sobreviver. Grupos humanitários alertam que crianças ucranianas encontrarão submunições não detonadas por décadas. E outras armas proibidas, minas terrestres, são como parentes das munições cluster. Essas armas podem ficar décadas ocultas após guerras, até serem detonadas por um passo desavisado. Isso tornou as minas terrestres a arma defensiva ideal do ponto de vista militar prático.
Elas custam apenas $3 para serem fabricadas, mas até $1.000 para serem removidas com segurança. Você pode implantá-las rapidamente, não exigem manutenção e causam grandes problemas logísticos e psicológicos. Regiões inteiras viram áreas proibidas apenas por suspeita de minas. O Camboja simboliza esse horror. Entre as várias facções que lutavam lá, os Khmer Vermelhos, as forças vietnamitas, as tropas do governo, estima-se que de 4 a 6 milhões de minas foram plantadas pelo país. O Afeganistão não ficou muito atrás, com 40 anos de mineração contínua pelos soviéticos, Mujahideen, Talibã e forças da coalizão. Esses países se tornaram exemplos do que ocorre ao transformar a guerra em uma perigosa caça ao tesouro. O custo humano é impressionante e comovente. Milhares de pessoas são mortas ou feridas por minas terrestres todos os anos, a grande maioria delas civis. A maior ironia, armas seguem em combate mesmo após o fim das guerras. O debate ético sobre minas terrestres mudou quando a princesa Diana atravessou um campo minado desativado em Angola em 1997, usando colete e protetor facial. A imagem da mulher mais famosa do mundo cruzando uma paisagem cheia de armas invisíveis atraiu atenção global como nenhuma outra. Todos logo perceberam que era uma grande crise humanitária. Mas o verdadeiro arquiteto da mudança foi Jody Williams, uma professora de Vermont que se tornou ativista. Ela coordenou a campanha internacional para banir minas terrestres, reunindo mais de 1.000 ONGs em 60 países. Williams e sua equipe criaram um ímpeto imparável ao seguirem o manual dos protestos contra o Vietnã da época de estudantes, ignorando os canais diplomáticos tradicionais. Ao invés de esperar pelos governos, eles promoveram campanhas populares que impediram os políticos de ignorar a crise das minas terrestres. Esse movimento de cidadãos chamou a atenção do ex-ministro canadense Lloyd Exworthy, que viu uma chance de mudança. O Tratado de Ottawa de 1997 surgiu da união entre sociedade civil e governos progressistas, excluindo as grandes potências militares do processo. Em 14 meses, mais de 100 países assinaram para banir minas terrestres antipessoais. Williams ganhou o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços, provando que, às vezes, uma professora com uma causa pode alcançar o que exércitos de diplomatas não conseguem. Hoje, 165 países já ratificaram ou aderiram ao tratado. Mas sabe quem não assinou? Foram os suspeitos de sempre: os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, Israel e a China. Eles alegaram novamente que minas terrestres têm utilidade militar, especialmente na zona desmilitarizada coreana, onde 2 milhões delas ajudam a manter um armistício de 70 anos. É o verdadeiro paradoxo. Os países mais propensos a usar minas terrestres são exatamente aqueles que não querem abrir mão delas. A boa notícia é que a produção de minas praticamente parou entre os países signatários. Mais de 55 milhões de minas estocadas já foram destruídas, o que é um grande avanço. A má notícia? Se o ritmo de desminagem continuar, o Camboja levará mais de um século para ficar livre. E em um dos mistérios da diplomacia, Tonga também nunca assinou o tratado. Isso levanta a questão: o que o Reino Insular do Pacífico planeja fazer com minas antipessoal? Agora vamos falar sobre outra arma mortal que viola quase todos os princípios da guerra civilizada: o gás venenoso. A história da guerra química industrializada remonta ao dia 22 de abril de 1915, perto de Ypres, na Bélgica. Tropas alemãs liberaram quase 6.000 cilindros de gás cloro, formando uma nuvem esverdeada amarelada de 6 metros que avançou para as trincheiras aliadas. Metralhadores alemães abriram fogo para manter os aliados nas trincheiras. Sujo, mas eficaz. Em pouco tempo, mais de 5.000 soldados estavam mortos ou morrendo. A guerra virou um filme de terror com um inimigo invisível, sem cheiro, que roubava o último suspiro. A partir de então, a Primeira Guerra Mundial se tornou um experimento químico em grande escala, com ambos os lados desenvolvendo freneticamente novas e melhores formas de se envenenarem com gás. A evolução foi do cloro ao fosgênio e depois ao gás mostarda, cada um mais terrível que o anterior. No fim da guerra, armas químicas causaram 1,3 milhão de baixas e 90.000 mortes. Em uma reviravolta surpreendente,
Adolf Hitler, responsável pelo genocídio moderno e pelo gaseamento de milhões, considerou as armas químicas horríveis demais para os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Apesar de produzir grandes estoques de armas químicas, ele nunca as usou com a Wehrmacht. Historiadores ainda discutem o porquê. Talvez isso venha do ataque com gás que sofreu perto de Ypres em outubro de 1918, ou talvez tenha sido o medo de retaliação dos aliados, que tinham estoques maiores. No fim, nunca saberemos. O tabu de Hitler durou até a guerra Irã-Iraque nos anos 1980, quando Saddam Hussein trouxe as armas químicas de volta com força total. O massacre de Halabja, em 1988, matou mais de 5.000 civis curdos em um dia. Famílias foram achadas mortas em casa, ainda abraçadas. Em 1995, a seita apocalíptica japonesa Aum Shinrikyo levou guerra química ao metrô de Tóquio no horário de pico. Eles liberaram gás sarin em 3 linhas do metrô, mostrando que armas químicas passaram de uso militar para terrorista. Esse ainda é o incidente terrorista mais mortal do Japão moderno, com 14 mortos, 50 feridos e milhares com perda temporária de visão. Mais recentemente, vimos forças do governo sírio usando bombas de barril com cloro contra civis e agentes nervosos Novichok, implantados pela Rússia para assassinatos diplomáticos em solo britânico. As armas químicas evoluíram de forma eficaz e sem interrupções dos campos de batalha para ataques terroristas e assassinatos patrocinados por estados. Surpreendentemente, a resposta internacional funcionou até que bem. A Convenção sobre Armas Químicas de 1993 foi assinada por 197 países, exceto Egito, Coreia do Norte e Sudão do Sul. A Organização para a Proibição de Armas Químicas supervisionou a destruição de mais de 98% dos estoques declarados, incluindo a destruição das armas químicas sírias em alto mar por um navio da Marinha dos Estados Unidos da América. É um dos poucos tratados de controle de armas que funcionou, provavelmente porque ninguém queria admitir possuir armas químicas. Acontece que, quando sua arma de escolha está associada tanto às histórias mais sombrias da Primeira Guerra Mundial, quanto a ditadores genocidas, isso não é nada bom para sua reputação internacional. Armas químicas podem ser o arsenal dos covardes, mas onde isso deixa as armas mais mortais de todas? As nucleares. A era nuclear começou com o físico Robert Oppenheimer assistindo ao primeiro teste atômico e imediatamente citando as escrituras hindus sobre se tornar a própria morte. 3 semanas depois, 2 cidades japonesas viram o impacto de 16.000 toneladas de trinitotolueno em um só clarão. De repente, o mundo tinha uma arma capaz de destruir a civilização, e a reação foi produzir mais 70.000 Sazon. A lógica da Guerra Fria era insana. A estratégia chamada destruição mútua assegurada em inglês. A ideia é simples. Tente nos matar e eliminaremos todos, inclusive nós mesmos, 100 vezes. A parte assustadora é o quão perto já chegamos de acabar com o mundo acidentalmente. Durante a crise dos mísseis de Cuba, o comandante soviético Vassily Arkhipov recusou autorizar o lançamento de um torpedo nuclear, evitando uma guerra nuclear. Em 1983, Stanislav Petrov salvou a humanidade ao considerar que os alertas de mísseis americanos em seu computador eram provavelmente falhas. Sobrevivemos à Guerra Fria graças ao bom senso de alguns oficiais russos diante de falhas tecnológicas e blefes diplomáticos. Enquanto isso, o clube exclusivo nuclear continuava crescendo. Mesmo com tentativas de contê-los, Índia e Paquistão, vizinhos com longa rivalidade, adquiriram armas nucleares e tornaram-se o confronto mais perigoso do mundo. A Coreia do Norte saiu da fome em massa para armas nucleares em cerca de 20 anos. Reduzimos os estoques globais de 70.000 para cerca de 13.000 ogivas nucleares, o que ainda é suficiente para destruir o planeta várias vezes. Em 2017, os países não nucleares finalmente se cansaram e proibiram totalmente as armas nucleares. Todas as potências nucleares boicotaram as negociações. Qual a lição disso? Direito internacional é como criar regras para um jogo em que metade dos jogadores não aceita segui-las. Frustrantemente, para os signatários do tratado,
Não existe uma força policial global nem uma prisão internacional. Soberania significa que qualquer país pode simplesmente virar a mesa e ir embora quando quiser. Ainda assim, de alguma forma, essas proibições geralmente funcionam mesmo assim. 98% das armas químicas foram destruídas. A produção de minas terrestres quase cessou entre os signatários e até países não aderentes seguem as regras para evitar serem párias internacionais. O problema é que as armas mais perigosas seguem com os países mais propensos a usá-las, o que não é falha, mas característica do sistema. Proibimos mais tipos de armas que qualquer geração anterior, tornando-nos também a primeira espécie capaz de se autodestruir acidentalmente. A real arma de destruição em massa não é química, nuclear nem biológica. É, sem dúvida, a combinação imprevisível da engenhosidade humana com a natureza humana. Podemos banir as ferramentas, mas será que conseguimos dominar a nós mesmos? A resposta para esse teste é crucial, pois se a humanidade errar, não terá outra chance.